Segunda Timóteo, capítulo de número 2, diz-nos assim a palavra original: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens que sejam idôneos, pois também para ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha espiritual, a guerra constante. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É verdade? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus bons frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus, ó Timóteo, ela não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, para a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, na formação de seu caráter cristão e também de seu ministério, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Toda a Bahia, todo o Brasil podem dizer comigo: para sempre seja o meu Deus louvado soberanamente. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, aonde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectados com a Alexia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela 98.3 Gospel, FM comercial para toda a região metropolitana de Salvador. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos pelo Facebook neste instante. Estamos também com a nossa página no YouTube, Abalando Bispo Daniel de Oliveira, uma nova página, mensagens edificantes, na voz vibrante do evangelista Daniel de Oliveira. Estamos por esta cadeia de rádios, aproveitando esta oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. A maior missão da igreja é pregar o evangelho, porque o evangelho é
o poder de Deus. Está acima de qualquer um outro poder. O Evangelho é como uma dinamite que arrebenta as muralhas do inferno. É como um dínamo que faz com que a palavra alcance milhões de uma só vez. É como um dinamismo. Você pode ouvir, refletir e se alimentar através deste pão da vida online. É o poder de Deus. Jesus, ensinando aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, ele falou: teu é o reino, o poder e a glória. A Deus pertence todo o reino, governo, domínio, poder. Não há nenhum outro poder para impedir a força do poder maior, que é o poder de Deus. O poder de Deus é como uma espada de dois cortes, que penetra a divisão da alma e do espírito, que esquadrinha rins e sonda corações. Teu é o poder. O poder de Deus está acima de qualquer poder bélico, de qualquer poder da ONU, das nações. É mais forte do que o poder do dólar, é mais forte do que o poder do euro, do que do ien, é mais forte do que todo o petróleo, toda a riqueza da terra. O Evangelho é o poder de Deus, sobrenatural. É mais forte do que qualquer conhecimento acadêmico, científico. O poder de Deus é mais forte do que qualquer poder político, do que qualquer lei criada pelos homens. O poder de Deus está acima de todos os poderes. Teu é o poder. Jesus falou. O reino. O que é reino, evangelista Daniel? Aquele que vem reinar dentro de nós e transformar o drogado, o alcoólatra, o toxicômano, o pederasta, o bandido em uma pessoa de bem. O reino de Deus, quando ele chega em nós, tudo muda, tudo transforma, porque o reino de Deus é um reino diferente, gostoso de servir e iluminado. Quando a pessoa encontra o reino de Deus, ele encontra um verdadeiro tesouro, diferente da idolatria, da magia, da feitiçaria, de qualquer tipo de cultura ou de qualquer tipo de coisas criadas pelos homens. Teu é o poder, o reino e a glória. Como se explica sobre a glória? O brilho do ontem, do hoje e do amanhã. A pessoa iluminada pela glória de Deus, ele vê o futuro da família, o seu futuro, o futuro da loja, da empresa, do trabalho, da vida sentimental, social, do casamento, da empresa, porque a glória de Deus é uma luz diferente de todas as luzes. Ele vê, ele medita no ontem, no hoje, e ele vê lá na frente o deserto florescendo, o oásis surgindo e a vitória presente, segundo a revelação de Deus.
Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. O Senhor da glória, o sol da justiça, a estrela maior, o brilho da excelência sobre a gruta de Belém. A Bíblia diz que ele veio que o povo que andava em trevas, Isaías profetizou, viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz divina. Aleluia! Teu é o poder, o reino e a glória. E o mais gostoso sabermos é para sempre, de geração a geração, de eternidade a eternidade, de tempo em tempo, de dispensação a dispensação, de etapa a etapa. Por quê? Porque ele vive e reina para sempre. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É o único que tem todo o poder no céu e na terra. Então, quem tem Deus tem a glória de Deus. Quem tem Deus tem o reino de Deus. Quem tem Deus tem o poder de Deus. Repito, quem tem Deus tem a glória de Deus. Quem tem Deus tem o poder de Deus. Quem tem Deus tem o reino de Deus. Aí está a diferença de quem serve a Deus e de quem serve a Baal. De quem serve a Deus e de quem serve a Faraó, de quem serve a Deus e de quem serve a Judas, a Ananias e Safira, a Balaque e Balaão, de quem serve a Deus e de quem serve ao cão, a feitiçaria, a idolatria, a magia, o ecumenismo. Há uma grande diferença do iluminado e do não iluminado. O iluminado anda na luz, pelo caminho estreito e pela porta estreita. O que não é iluminado, ele se perde na porta larga, entre tantas coisas que o atrai. Por isso que o povo de Deus tem poder, tem o reino, tem a glória, tem a orientação espiritual, tem a Bíblia, que é o próprio verbo que se fez carne. Teu é o poder, o reino e a glória. O povo de Deus está crescendo cada dia mais no mundo. Os cristãos. Sabe o que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Aquele que segue a Jesus. Aquele que segue o Cristo que sofreu por nós, aquele que tem Jesus, ele é um pequeno cristão. A Bíblia mesmo diz, sede meus imitadores. Paulo, o apóstolo, falou, como eu sou de Jesus, de Cristo. Então, filhos e filhas, servos e servas, atentai, ponha Jesus em sua vida em primeiro lugar. Bom dia, Espírito Santo. Jesus não gosta de ponta nem de beirada. Jesus não gosta de segundo lugar e nem de terceiro lugar. Buscai primeiro, grave esta palavra, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gravou? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, coisas corretas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Conhecereis a verdade, a palavra original. E a palavra original vos libertará de todas as algemas e amarrios do mal. Então,
Deus em primeiro lugar. Ele não gosta de ponta, nem de beirada, nem de segundo lugar, nem de terceiro, nem de quarto lugar. Por que ele não gosta, missionário? Porque ele é onipotente. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Ele é aquele que falou para Moisés, fala para Faraó, que eu sou o que sou. Eu sou a paz, eu sou a vida, eu sou a prosperidade, eu sou o médico, eu sou o Senhor, eu sou o onipotente. Eu sou o que você quer que eu seja em sua vida em primeiro lugar. Esta foi a razão que Deus falou para Moisés falar para Faraó. Fale para ele que eu sou o que sou. Ele estava dizendo, eu sou o único. Eu sou o único. Eu pertenço a este povo, ó Faraó, que está na terra de Gósen, como escravos no Egito. Chegou a minha hora, ele estava dizendo, de tirar o meu povo e de levar para uma terra que emana leite, vida e mel, vida com doçura, entendeu? Vida com felicidade, vida com paz. Então, o Senhor dos exércitos está no controle do céu, da terra, das nações. Deus em primeiro lugar. Pode levantar o Golias que quiser. Pode levantar a Safira que quiser, o Ananias, o Judas, o Belsazar. Pode levantar o Nabucodonosor que quiser. Pode levantar o Amaleque que quiser. Pode levantar tudo que quiser levantar. Deus é o centro, é o Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Medite nisso. Passe para o lado de cá. Se entregue a Jesus. Passe a participar da Santa Ceia do Senhor, a comunhão fiel e verdadeira. Este é o meu corpo que foi dado por vós. Este é o meu sangue que foi dado por vós. As proteínas para nós sermos fortes no Senhor com a força do seu poder, não do poder bélico ou humano. Volte para o altar. Volte para a cadeira da igreja. É melhor estar na cadeira da igreja sentado, calado, do que servindo às trevas exteriores. Adore a Deus. Sirva a Deus, porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é matéria que veio da terra e a terra voltará, como diz lá em Eclesiastes, tu és pó e ao pó tornarás. É verdade? Mas o homem é formado de alma, emoções, sentimentos, ligado no campo espiritual, conforme o seu espírito na presença de Deus. O homem é formado de corpo, alma e espírito, que veio de Deus e quer voltar para Deus. O homem tem um vazio, todo ser humano tem um vazio, e só quem pode preencher este vazio é a presença do Espírito maior,
o Espírito Santo de Deus. Aí o homem quer preencher o vazio com uísque, com cachaça, com motel, com prostíbulo, com as riquezas da terra, não vai preencher, porque é campo espiritual. O homem quer preencher este vazio com carro novo, casa nova, iate novo, avião novo, estádio de futebol. O homem quer preencher este vazio com prostituição, com adultério, com bebida, com cocaína, com maconha, com cachaça, com pinga. O homem quer preencher este vazio orando aos pés de ídolos, não vai preencher, porque o homem veio de Deus e ele precisa de Deus, e ele precisa aprender a buscar a Deus para que ele seja completo. O homem, ser humano, precisa de Deus. Este vazio que você sente, o crack, a cocaína, a pinga, as noitadas, os barzinhos, os jogos de azar, as festas, os passeios, não vai preencher. Porque o homem é trino, rapaz. Ele é formado de corpo, alma e espírito. Este vazio que muitos sentem e que estudos também não preenchem, conhecimento acadêmico não preenche, rodas de amigos não preenche, motel, cassino, lazer, viagens não preenche, alta soma de dinheiro no banco também não, apartamentos de alto luxo ou mansões não vai preencher, porque é campo espiritual. Só pode preencher este vazio o Espírito Santo de Deus, para você ser uma pessoa completa, feliz, iluminada e dominada e embebedada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que você me achou aqui? Por esta rede de rádios? Por este Facebook? Por esta página no YouTube? Eu vou lhe dizer, porque Jesus te ama. E ele não quer te condenar com o mundo, como diz lá em Coríntios, capítulo 11. Ele quer te dar, pelo menos, uma oportunidade de se converter dos maus caminhos e aceitar Jesus, para que o Espírito Santo possa vir e reinar dentro de você. Sabe o que a Bíblia diz? Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ele não arromba, porque ele não desfaz do que ele determinou. Deus deu ao homem livre arbítrio, então ele não arromba. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, pela palavra que você está ouvindo, pelo versículo bíblico que alguém te citou, por um folheto evangélico que alguém pôs em sua mão. E aquele folheto, aquele versículo, até hoje fala dentro de você. É ele batendo. Então abra o seu coração. Não adianta você beber uma garrafa de vodka, nem de Campari, nem de uísque, nem de cerveja, nem de pinga, nem fumar um baseado. Não vai preencher o vazio.
Nem motel, nem prostíbulo, nem bingo, nem lazer, nem dinheiro, nem ouro, nem prata. Você vai continuar vazio. Quanto mais tem, mais quer, mas este querer não vai te satisfazer. Porque o homem veio de Deus. O homem foi criado por Deus. O homem quer voltar para Deus. Então precisa encontrar com o Criador para que este vazio preencha. Carro novo não vai preencher. Compra de um iate de luxo, de um avião de última geração, não vai preencher. Ir dar uma volta na Lua, ou ir a Marte, ou fazer um passeio em um cruzeiro de alto luxo, não vai preencher. Ir para uma casa de swing também não vai preencher. Praticar striptease também não vai preencher. O que pode preencher a alma vazia, o coração quebrantado, é o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos e irmãs, a gente vê tanta gente com muito dinheiro, mas infeliz. Tanta gente com tanto dinheiro e infeliz. Tanta gente que quer comprar e compra e depois vê que tudo foi vaidade, é infeliz. Por que não preenche, rapaz? Há um vazio na alma do homem, ser humano, porque ele veio de Deus, ele é trino. Ele quer voltar para Deus. Nós estamos aqui na terra como turistas de passagem. Repito, nós estamos aqui como turistas de passagem. Um dia nós voltaremos e ele determinará para onde iremos na eternidade. Reencarnação não existe. Purgatório também não. A homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo final. Será que vocês entendem o que eu transmito, o que eu prego, o que eu falo? Eu não sou apóstolo, nem teólogo, eu sou um evangelista. E a missão do evangelista é falar o que eu tenho falado, a palavra original. Será que vocês estão compreendendo? Olha quem chegou para estar conosco e ela entende tudo. Lucilene Freire Reis. Lázaro Santos. Lázaro entende tudo, porque o Espírito que está comigo está com ele, com a Creuza, com a Keila, com o príncipe Joaquim, porque é uma família espiritual. Olha quem já chegou também, Marisete Chagas. Sejam todos bem-vindos, porque aqui é a voz do Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Você tem algum vazio em sua alma que o crack, a cocaína, a cachaça, o prostíbulo, o dinheiro, o luxo não preenche? Venha para Jesus e você será uma nova criatura. Por isso que Jesus falou para um velho, um idoso, um ancião, rico e poderoso. Ele era autoridade entre os judeus. Ei, Nicodemos! Você me chamou aqui de madrugada para saber o que, velho? E Jesus falou para ele, você tem que nascer da água, da palavra, do batismo pela palavra e do Espírito. Tornar, viu, Nicodemos,
uma nova criatura. Se você me procurou aqui de madrugada, sabe por quê, Nicodemos? Porque você tinha um vazio. E este vazio gemeu como uma pomba dentro de você, ó ancião de Israel. Tem que nascer de novo, seu Nicodemos, da água e do Espírito. E tudo indica que verdadeiramente ele aceitou Jesus como seu único, verdadeiro Salvador. Tá entendendo, Jane, Juscelene, Lázaro Santos, Marisete Chagas? Esta é a palavra da abertura deste programa. O bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo aí em Bauru, nos acompanhando, em Marília também, ao povo do Brás, aí de Belenzinho, onde temos uma grande igreja, Deus abençoe, a todo o povo da bela e querida Florianópolis, que já estão conosco, ao povo de Cuiabá eu vou até Olinda, até Recife, até Maceió também, capital das Alagoas. Deus os abençoe, aonde quer que você esteja ouvindo, assistindo, participando deste programa, compartilhe, porque a voz aqui é a voz do Espírito, a palavra é original, a verdade é fiel, a revelação é espiritual, porque aqui é um evangelista. Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, tenho o título de bispo, mas sou escolhido por Deus para evangelizar. Então eu digo e repito, eu sou um evangelista, por isso que você quer desligar o celular, quer desligar o rádio, mas não consegue, porque a palavra que eu transmito, eu digo como João Batista dizia, é uma voz única que clama no deserto. 5h36 na cidade mais linda do Brasil, a única que tem o nome do Salvador, São Salvador, Bahia, Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Vamos louvar, porque desde o dia 25 de julho que ferve dentro de mim o verdadeiro avivamento. Avivamento não é rodopio, avivamento não é presepada, avivamento não é sambão no altar, avivamento não é reteté, avivamento não é pintar a igreja de preto, avivamento é de dentro para fora, voltar ao primeiro amor, uma nova estação. Ou Marisete Chagas. Bom dia, Espírito Santo. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo da visitação. Por tanto tempo clamamos e oramos, profetizamos um grande mover. Agora vem. É isso aí, Brasilice Costa. Receba, Brasilice. Receba avivamento, Brasilice. Receba, Alexandre. Receba, Damiana. Sexta-feira chegou. Dia 26 de setembro. Sextou, aleluia, porque sextou. Canta Itapuã, canta Iguatemi, canta, liberdade querida. Canta Valença, canta Santo Antônio de Jesus.
Canta a vitória da conquista. glória e a coluna endurecer. Chegou o vento, Canta, pastor Rito. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Canta, pastor Cecil, aí na África Central, em Accra, Gana. Deus abençoe África, Deus abençoe Gana, Deus abençoe Cecil. Já são 5h40, e neste instante em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5h40, o Bom Dia Espírito Santo está dentro da sua casa. Espírito Santo. Mais vale uma grama de experiência, dizia meu pai na fé, do que uma tonelada de filosofia. O homem precisa ter o seu vazio preenchido com a presença do Criador. Se não for com o Criador, tudo será em vão, como diz o sábio Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, só não é vaidade aquilo que Deus implanta em nós por amor à nossa alma na eternidade. Louvado seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, dia 26, a última sexta-feira do mês de setembro. Nós tivemos o mês de julho muito abençoado. Foi um mês que Deus, no dia 25 de julho, falou comigo sobre o avivamento. O pai do pastor Cecil Samikoeko foi um grande avivalista em Gana, África. E ele sabe disso, ele está me acompanhando. Então, no dia 25 de julho, quando eu orava pelo mês de agosto, repreendendo o azar e o desgosto, veio a mim a voz do Espírito, quando nós orávamos na Internacional Convenção, junto com mais de 20.000 pessoas. E o Espírito Santo falou comigo que agosto seria o mês do avivamento. E desde o dia 25 de julho para cá, há um avivamento, há uma tocha maior sobre a minha vida. Eu deito, eu acordo, eu dirijo o carro, eu estou no altar, estou em casa, e a palavra que está fervendo dentro de mim sem parar é esta palavra: avivamento. E o que eu tenho presenciado nestes últimos dias é o que a palavra de Deus implantou dentro de mim. Avivamento. Avivamento. Avivamento não é sambão no altar, nem pagodão. Avivamento não é reteté, nem coreografia. Avivamento não é igreja pintada de preto. Eu repreendo em nome de Jesus e digo: sai dela, povo meu. Avivamento não é presepada, não é roupão, nem cabelão. Avivamento é voltar ao primeiro amor, é levantar o cálice e o pão,
Avivamento é lágrimas e quebrantamento, é leitura da Bíblia e fortalecimento na força do poder de Deus. É de fora para dentro e de dentro para fora. Avivamento é você ter vitória sobre o pecado. Repito, avivamento é você ter vitória sobre o pecado. É você ver e não participar. É você ver e fugir, e resistir, e cair fora. A pessoa avivada, ela é ligada no trono de Deus. Então, estamos vivendo um grande avivamento. Como eu vivi agora nesta quarta-feira passada, e viveremos hoje. Atenção, Salvador, bairro de Itapuã, Estrada do Coco, Cajazeiras, Vale do Bonocô, do Ogunjá, Vasco da Gama. Atenção, Orla Marítima, Pitu, Bondina, Maralina, Barra, Estiepe, Boca do Rio. Atenção, Cidade Baixa, suburbana também. Atenção, povo da Liberdade, de toda a região metropolitana de Salvador. Porque hoje, dia 26, ali na Catedral, eu quero interceder pelos ausentes. Quem são os ausentes, missionário? É aquele filho que não pode ir, mas você o representará com uma fotografia, ou uma peça de roupa, ou um nome escrito em uma folha de papel. Quebra de maldições pelos ausentes. Foi o que Deus determinou para hoje. Quem são os ausentes? Aquela pessoa que está no manicômio, no presídio, no hospital, na biqueira. Aquela pessoa que está na boca de fumo, no batuque, na magia, na feitiçaria, na idolatria, entubado na UTI, na CTI, na enfermaria de um hospital. É aquela pessoa que desapareceu. É aquela pessoa que foi para um outro país, uma outra cidade, um outro estado. É aquela pessoa que está praticamente já entre o divórcio e o permanecer. Oração pelo quebra de maldições pelos ausentes. É aquele filho que se meteu no mundo do crime, da droga, da pederastia, do lesbianismo. Oração pelos ausentes. O que eu devo fazer, evangelista? Traga uma peça de roupa, um par de meias, uma foto, uma garrafa com água. De preferência, fotos e peças de roupa. Não importa se é usada ou se é nova. Ou nome escrito numa folha de papel. Porque hoje, última sexta-feira, sua filha será visitada pelo anjo Gabriel, assim diz o Senhor, o anjo da visitação. Seu filho, sua enteada, seu ex que te perturba, sua ex, aqueles seus irmãos ladrões que estão roubando sua herança. O anjo Gabriel, o anjo da visitação, irá visitar aquela pessoa no hospital, no presídio, no manicômio, na boca de fumo, no cabaré, no prostíbulo, no bingo, no motel. Não importa onde ele esteja, na roça, no sítio, em uma plataforma de petróleo, em um setor trabalhista. Eu quero hoje, dia 26, dedicar a quebra de maldições, não só pelos presentes
nos grandes cultos, mas também pelos ausentes. Assim diz o Senhor. Você ama aquela pessoa da família que está longe? Que você não vê há tanto tempo? Mas, missionário Daniel, eu não tenho fotos, eu não tenho objetos. Escreva o nome ou apelido em uma folha de papel. Esta quebra de maldições é única. É pelos ausentes, hoje, 8 da manhã. Você que vai representar sua irmã de sangue, ou irmã biológica, ou irmã de criação, ou pai ou mãe, ou alguém que está no hospital, no presídio, no asilo, na casa de repouso, que não pode levantar e nem vir, você virá por ela. Sabe o que uma autoridade falou um dia para Jesus? Ele pregou para Jesus. Manda uma só palavra e o meu criado sarará. E Jesus falou assim: eu nunca vi tanta fé como esta. É a fé que eu tenho. Nem em Israel eu encontrei fé como esta. E Jesus falou para ele: vá, seja feito conforme a sua fé. Ele foi e o empregado estava curado. É igual a mulher cananeia. A mulher cananeia, Jesus a chamou de cachorrinha. Ela andou 3 dias e 3 noites atrás de Jesus, porque ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada dentro de casa. E ela estava atrás de Jesus. E Jesus mandou uma bênção. E a filha foi curada, liberta dos exus, dos demônios de depressão, de loucura. Ela vivia fechada dentro de um quarto. A fé em Deus, a fé original, a fé inteligente, a fé sincera, remove montanhas. Não importa onde estejam seus filhos ou Anaildes. Não importa onde estejam os membros da sua família, ou Evanir, ou Marisete, ou Nelma Pedro. Represente eles hoje com o nome em uma folha de papel, ou uma peça de roupa, um objeto de uso pessoal ou não pessoal, porque hoje é o último dia de setembro, aliás, a última sexta-feira, e a quebra de maldições hoje é unicamente pelos presentes e pelos ausentes. Você crê? Você nunca ouviu ninguém falando assim, porque veio a mim ontem esta revelação: clame pelos ausentes. Por aquele filho, aquela filha que mora longe, que está doente, que estão passando pelo vale da sombra da morte, que estão na UTI, na CTI, na biqueira, no paredão, misericórdia, na droga, na cocaína, tornou-se um dependente do crack. Vocês vão estar na igreja 8 horas da manhã daqui a pouquinho. Faça sua chapinha, seu cachinho, sua trancinha e venham para a Catedral do Avivamento. Eu não estou falando de outra catedral. Eu estou falando da catedral que está ao lado do Mercado das 7 Portas, Catedral da Bênção, a Igreja do Sobrenatural. É a única da Bahia que tem estes títulos. Eu não estou falando da catedral que fica lá em frente ao antigo Iguatemi. Eu estou falando da Catedral do Avivamento, que este evangelista preside as ministrações hoje. Tá bem? Será que você entende que a voz do Espírito está te alcançando?
neste dia 26, última sexta-feira, quebra de maldições, para os ausentes ou para os presentes também. A carga será muito forte hoje, porque foi uma revelação exclusiva só para hoje. Amanhã é sábado, a partir das 18 horas, o grande congresso das mulheres de Deus. E domingo também, o grande congresso. Aí alguém está lhe perguntando o endereço: Largo das Sete Portas, 446, no coração da querida e velha São Salvador. Esta obra é diferente. Por quê? Porque não é obra do homem, não é obra de ganância, não é obra de picareta, não é obra de comerciantes do altar, é obra fiel, verdadeira, palavra original, é obra santa do Espírito Santo. Canta, Evanir. Bom dia, Espírito Santo. Os cultos de hoje vai abalar. Venha representar alguém que foi desenganado, alguém que está assinando já o divórcio, a venda do único imóvel, misericórdia. Você que está encalhada, encalhado, venha representar seu noivo, seu namorado, para que resolva logo a questão do casamento. Abala Bahia, abala Salvador, abala Baixa dos Sapateiros, abala Liberdade, abala página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira, uma voz, uma revelação na voz vibrante deste veterano evangelista. Tepa Xariandecais. Ninguém detém. Canta Bahia, canta Peruvais e API, canta meu querido Curuzu, misericórdia. Canta Caruaru, canta Olinda, canta Pesqueira, cidade linda. Canta minha velha Petrolina, meu belo Juazeiro da Bahia e também Juazeiro de Ceará, do Padre Cícero, misericórdia. Canta Greide Santos. Compartilhe estes programas da rede internacional do Bom Dia Espírito Santo, tá bem? Pregue o Evangelho. Faça alguma coisa em sua geração. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, onde produzimos os programas com o nosso diretor administrativo e executivo, Aelso Costa. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectados com a Alexia também para todos os continentes de uma forma sobrenatural. Lá na Turquia, alguém me ligava dizendo: eu lhe acompanho. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos pelo Facebook aqui e agora,
Bispo Daniel de Oliveira. Estamos pela 98.3 Gospel FM, cobrindo toda a região metropolitana. Deus abençoe meu amigo pastor Daniel Alencar, o homem forte lá de Santa Rita de Cássia, onde ele está fazendo uma obra espiritual para Deus. Deus abençoe vocês aí da cidade de Luiz Eduardo. Será inaugurada agora no mês que vem, se não me engano, dia 18, a Casa da Bênção no coração da bela cidade, a capital do agronegócio. A Casa da Bênção chega em Luiz Eduardo Magalhães, no centro da cidade, a partir agora do mês de outubro, e haverá uma grande inauguração. Uma caravana aqui de Salvador estará aí para a inauguração. Deus abençoe. Luiz Eduardo Magalhães é um prédio lindo, com casa pastoral, um salão novo, bonito, e a Casa da Bênção chega à capital do agronegócio, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Deus abençoe em nome de Jesus. E assim nós vamos semeando a palavra, porque eu sou um evangelista e a minha missão é evangelizar. A sua oferta de gratidão, a sua oferta de amor, a sua oferta Isaac, o seu voto por alguém, precisa estar nas mãos de um evangelista. Porque o evangelista sabe como evangelizar, aonde evangelizar. Nós não podemos colocar a abençoada semente, que é chamada por Jesus de pérola. Nós não podemos colocar a semente para porcos, nem em beira de caminho, nem em lama. A sua semente, que é a lã e o leite, tem que ser na mão de um evangelista, porque ele sabe como semear para ganhar almas. Construir majestosos templos é importante? É. Mas a maior obra, a maior missão da igreja, a maior missão da obra de Deus na terra é evangelizar. Ah, missionário, eu gostaria de evangelizar, mas eu não posso. Não pode por quê? Patrocina-me. Eu faço por mim e faço por você. Você sabia que os apóstolos de Jesus ajudaram outro barco, pediram ao outro barco que os ajudasse na grande pescaria? E eles vieram e foram ajudados? Deixe-me fazer por mim e fazer por você. Evangelizar. Patrocina-me. Estas emissoras que eu uso para pregar o evangelho. Algumas delas é 0800, mas as outras nós temos compromisso. Então põe uma semente em minhas mãos. Vindo hoje à catedral, à sede, vindo amanhã no Congresso das Mulheres ou domingo, abençoa-me para que eu possa continuar abençoando todos os continentes. Põe uma semente em minhas mãos. Às vezes você coloca a sua semente na mão de pessoas que não têm compromisso com as almas perdidas e nem crê no campo espiritual. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma oferta Isaac, aquela que dói, mas você vai arrancar-la do âmago e consagrar pela obra de missões, santas missões,
da Casa da Bênção, na mão do missionário Daniel de Oliveira, evangelista nato, nasceu para isso. Ao número do Pix aí, ó, 71-9918-62232, Bradesco. Não precisa você ir para a fila de banco, nem para a casa lotérica, não. Todos da família, alguém tem Pix, ou vizinho ou parente. Peça para ele mandar, tá bem? 71-9918-62232, Bradesco. Daniel de Oliveira, irá chegar em minhas mãos e o Senhor te recompensará pelo trabalho de suas mãos. O traga em minhas mãos hoje, o traga em minhas mãos amanhã ou domingo. Uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquele destravamento, daquela vitória que você teve contra o mal. Olha alguém mandando ali, rapaz, Cristina, Deus te abençoe, Cristina. Ou mande agora, quero ver passar ali no visor, como a Cristina mandou. Toda Cristina é abençoada. Eu não sei o que Jesus tem com Cristina. Toda Cristina, toda Ana, toda a família Santos, toda a família Silva, família Oliveira, tem uma coisa de Deus, rapaz. Impressione Deus. Impressionar Deus é... Jó falou para provocar Deus. Provocar Deus não é para briga, não. Nessa briga você perde. É fazer Deus levantar do trono pela sua fidelidade. Olha lá, a Cristina mandou. 71-9918-62232 é o número do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. E eu profetizo o gasofilácio de ouro na beirada do sofá bege, brilhando com a estrela de Davi. Foi a visão que Deus me deu há muitos meses atrás. E eu passo esta visão para toda a sua amada família. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer. Deus te abençoe, Marta Miranda. Deus abençoe o povo de Aratuípe. Deus abençoe o povo aí da Fazenda São Brás, me acompanhando, aleluia, onde temos uma grande igreja. Deus abençoe Jaguaribe, Aratuípe. Deus abençoe Fazenda São Brás. Deus abençoe minha bela Valença. Povo lindo aí da Casa da Bênção, do entroncamento, aleluia. Eita, saudade de vocês. Deus abençoe Camamu, Nilo Peçanha, Pancada Grande, aleluia, Cachoeira Linda. Jaguaribe, Aratuípe, Taperoá, Camamu, Nilo Peçanha, meu querido Ilhéus, aonde compramos um terreno, construímos aí uma grande igreja, na Avenida Ubaitaba, no Malhado, próximo aí ao centro de abastecimento. Deus abençoe Ilhéus. Deus abençoe o nosso pastor aí em Ilhéus, pastor Valdec, o homem da vitória e da construção. Deus abençoe Valdec aí na bela e querida Princesa do Sul, Ilhéus. Saudade de Ilhéus, há muitos anos que eu não vou a Ilhéus. Deus abençoe Avenida Ubaitaba, no Malhado, ao povo de Ilhéus, a Casa da Bênção,
Está aí no malhado o pastor Valdec, o profeta poderoso de Ilhéus. Olha, irmãos, compartilhe este programa de hoje, viu? Como compartilhar o de ontem, o de antes de ontem, o de terça-feira. Abalou. Porque você compartilhando, as pessoas do seu grupo, do seu grupo irá ouvir uma palavra original. Entenderam o que eu falei? E nós estamos orando forte na revelação pelas mulheres gestantes, hoje também. Você que tem uma filha, uma neta, uma sobrinha, uma esposa, que está gestante, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, nono mês, não importa. Traga a igreja para receber a cobertura espiritual neste período difícil para o psique desta gestante. Estamos orando por pessoas com depressão. Está a caminho do suicídio, fechado em quarto escuro. A depressão leva à morte. Estamos orando por crianças com autismo, câncer, tratamento ou foi diagnosticado. Estamos orando por pessoas bipolar, aquela pessoa desorientada, desequilibrada, que cada dia fala uma coisa e não fala nada. Mande para mim o nome destas pessoas. Está entendendo, Sheila, Edneide? Olha o número do Telebênção. Anote este telefone na porta do guarda-roupa, no espelho do guarda-roupa, na porta da geladeira. É o Telebênção. É o Telezap. Mensagem digitada. Não atendo telefonemas, é mensagem digitada. 71, código de Salvador, Bahia, 99 713 7881. Ouviu? 99 713 7881. Vamos louvar com avivamento, porque o avivamento é o que ferve dentro do coração deste evangelista para o Brasil. Cadê o avivamento, irmão? Espírito Santo. É isso aí, Ivonete, Josenice, Evanir, Marisete. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Canta, Ivonete. Chegou o tempo da visitação. Por tanto tempo clamamos e oramos, profetizamos um grande mover. Agora vemos a nuvem de glória. Eu estou convocando todo o povo da região metropolitana de Salvador. Há uma quebra de maldições especial hoje, unicamente na Catedral da Bênção. Neste dia 26, eu quero profetizar a quebra de maldições sobre os ausentes. Quem são os ausentes, evangelista Daniel? Sua filha que está longe, seu marido, seu ex, aquela pessoa que está na boca de fumo, na biqueira.
aquela pessoa que está na UTI, na CTI, no presídio, no manicômio, aquela pessoa que está fechada num quarto de loucura ou de depressão, ou de solidão, ou de preguiça, ou de sentimentos de culpa, porque prejudicou alguém. Ausente é aquela pessoa que mora em outra cidade ou no exterior, ou que está cumprindo uma pena na penitenciária. Ausente é aquela pessoa que afastou de você. É aquela pessoa que está na CTI, na UTI, na enfermaria, na maternidade. Você vai trazer uma peça de roupa desta pessoa para a quebra de maldições. Você vai trazer o nome numa folha de papel. O nome completo ou o apelido, se você não sabe do nome daquela colega falsa do trabalho ou daquela colega doente do trabalho. Eu quero profetizar esta quebra de maldições e chegue cedo para você ocupar os primeiros lugares. Tá bem? Como aconteceu quarta-feira, a catedral foi pequena para comportar as centenas de pessoas ali presentes. Eu quero hoje profetizar quebra de maldições nos ausentes e também nos que estiverem presentes. Você nunca ouviu isso. Quebra de maldições para os ausentes. Mas é hoje. Manda uma só palavra. Meu criado sarará. Falou um homem de fé que abalou Jesus. Faça como fez a mulher cananeia por uma filha doente. E tantos outros, né? Jacó intercedeu pela sua família. Na visão da escada. E tantos outros que oraram e pediram a misericórdia por pessoas ausentes. Marta e Maria, até pelo irmão que já havia morrido há 3 dias, 3 dias. Então, esta revelação é única. Pelos ausentes. Tá bem? Lembrando que amanhã é o grande congresso das Mulheres de Deus com a pastora Marinalva e a nossa equipe. Ali na catedral, a partir das 18 horas. E domingo, pela manhã, são apenas 2 cultos do grande congresso. Estamos terminando o mês de setembro, mês abençoado. 6h17. Alguém ali perguntando o número do Pix. Ah, que coisa abençoada, que bênção, rapaz. Alguém falando, eu vou levar uma oferta a Isaac. Aleluia, ou mandar, aleluia. 71-9918-62232, Bradesco. Alguém ali pedindo também o endereço da catedral. Marisete colocou. Marisete é Águia. Catedral da Bênção, JJ Seabra, 446, aqui da BAN, ao lado do mercado das 7 Portas, tá bem? Qual o horário hoje? Daqui a pouquinho, 8 da manhã, tá bem? E na Lima e Silva, 116 também. Eu vou passar para o pastor Paulo a revelação única para hoje. A intercessão, a quebra de maldições pelos ausentes. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo na bolsa. Pegue a sua Bíblia. Ana, Magali, Cristina, Fátima, Teresa, Juliana, Soçoca da Baixa. Pegue a sua Bíblia, Fátima. Ei, Fátima dura, hein? Pega a sua Bíblia, Fátima. Pega a sua Bíblia, Antoniette. Por onde anda pastor Antoniette? Meu Deus. Pega a sua Bíblia, Rogério, Marcos, Antônio. Pega a sua Bíblia,
Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Abriu? Olha a aula que o professor apóstolo Paulo, o homem que era de Tarso e que se converteu quando caiu do cavalo. Tome-lhe. Às vezes é necessário você cair do cavalo, viu? Às vezes é necessário acontecer uma tragédia e por amor à sua alma poderá acontecer. Aí você irá dizer: perdoa os meus pecados e tenha misericórdia de mim. O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, ele só converteu depois que caiu do cavalo. Deus às vezes derruba a pessoa do cavalo, da vaidade, da arrogância, da carnalidade, da falsa riqueza, porque a verdadeira riqueza é espiritual. Às vezes Deus derruba, põe no pó, boca no pó. Saulo caiu com a boca no pó. Misericórdia. Ficou cego. Foi levado pelas mãos de amigos para o pastor Ananias. É bom ter na vida um Ananias para orar por nós. Deixe-me ser o seu Ananias neste dia chamado hoje. E Saulo caiu do cavalo. Jesus falou para ele que era duro levantar contra os agrilhões, porque no ringue Jesus vencia a batalha e venceu. E Paulo, o apóstolo, que era um mestre, um professor, cheio do Espírito, e ele já estava com 72 anos, e ele estava escrevendo ao filho na fé, a Timóteo. Ele queria que Timóteo fosse o exemplo dos fiéis, que Timóteo fosse um jovem liberto de todas as vaidades de um jovem. E ele escreve para Timóteo, dizendo: tu, pois, meu filho, capítulo 2, da segunda epístola, versículo 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, nas oportunidades. Sabe o que é graça? Favores. Sabe o que é graça? Oportunidades. Fortifica nas oportunidades, viu, Nilda? Não joga as oportunidades fora não, hein? Tome posse. Fortifica na graça. Nós estamos atravessando uma dispensação intitulada a dispensação da graça de Deus. São os favores, portas abertas, oportunidades que eu tenho que tomar posse e não brincar ou bagunçar. A graça é um período muito bom, mas perigoso, porque tem gente brincando, bagunçando, negociando, comercializando em uma oportunidade, em vez de se santificar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, os favores de Cristo Jesus. E que de mim, entre muitas testemunhas, o meu testemunho para você, Timóteo, ouviste? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, homens maduros, sérios, responsáveis, para que também ensine aos outros.
Qual é o tronco que você se originou? Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o tronco que você se originou é podre, assim você será podre. Sai dela, povo meu. Diga-me a sua origem espiritual e eu te direi o seu nível de espiritualidade. É sério? Nós ouvimos uma mensagem em Brasília, eu não me lembro o texto, mas Deus falando que tinha que tirar da mesma rocha aquela pedra original, que não podia ser de outro tronco, nem de outra rocha, nem de outra fonte. Diga-me, com quem tu andas? Quem te doutrinou? E eu te direi quem tu és. Tal pai, tal filho, biológico ou na fé. A origem de onde viemos irá nos ajudar muito na caminhada da vida. Será que vocês entendem o que eu estou falando? A lei da semeadura e da colheita é uma lei que não falha. Diga-me com quem tu andas. Diga-me quem foi que te ensinou a palavra, se foi palavra original, ou palavra de um coach, ou palavra de um malandro. Às vezes, você pensa que está certo, examine-se, julgue pela palavra. Por isso que Deus falou pelo ministério de Moisés e deu aulas a Josué. E Deus falou para Josué para seguir o que o pai na fé, Moisés, o havia orientado. Ouviram? Leia a Bíblia, examine pela Bíblia se é ou se não é. Paulo aqui estava falando sobre o testemunho. Aí veja o versículo de número 3. Atenção para o versículo 3 de 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que o apóstolo falou para Timóteo. Hoje não tem mais Timóteo, mas a palavra que saiu dos lábios do apóstolo Paulo, ela é espírito e vida. Será que você entende, Gildete? Será que você entende, Ivonete? Será que você entende, Nilda? A importância de onde viemos na fé? Eu digo a vocês, eu vim de uma árvore boa, de um tronco bom, de uma fonte boa, Doriel de Oliveira. De um ministério que não era galho, não era de divisão, não era de confusão, um ministério sério, com compromisso com a palavra de Gênesis a Apocalipse. Por isso eu prego com esta unção e autoridade. Quem é seu pai? Quem foi seu pai? Quem te doutrinou, te disciplinou? Que está com você até hoje. Se saiu, é porque não era desta árvore. Sofre, pois, comigo. Olha o versículo 3. Sofre, pois, comigo. Paulo falou para Timóteo. As aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Porque no mundo nós teremos aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se ele venceu, eu também posso vencer, como homem, como ser humano. Sofre, pois, comigo as aflições como bom. Não é como mal, é como bom. Soldado de Jesus Cristo. Agora vejam o conselho, rapaz. Que conselho poderoso. Que conselho de uma profundidade espiritual
Tá entendendo, Adenilson Araújo? Olha que conselho forte, Adenilson. Maria Romana. Ninguém que milita na obra de Deus, no campo espiritual, se embaraça com os negócios desta vida. Ixi, hoje tem tanto crente embaraçado, hein? Pastor embaraçado com a política, com negociações, com droga, com roubo, com miséria, e a gente vê aí pelas redes sociais, pastor sendo preso, algemado, ladrões, avarentos, gananciosos, adúlteros, prostitutos, beberrões, embaraçados. Eu não posso me embaraçar com nada. Eu tenho que ser liberto, livre e abençoado. A fonte não pode estar entupida. A fonte não pode estar travada. A fonte não pode estar misturada. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis em todas as áreas. Paulo, apóstolo, aqui estava zelando do ministério do filho na fé, Timóteo. Estava zelando da unção que Timóteo já havia recebido pela doutrina de sua mãe e de sua avó, Eunice. Paulo estava ajudando este jovem a se comportar como uma pessoa idônea, a ponto de dizer para ele fugir de toda a atração da mocidade. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. É fácil de compreender. Afim, olha alguém mandando uma oferta. Dilza, Deus te abençoe. Pouco com Deus é muito, filha. A fim de que agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou? Ou foi você que se jogou no alistamento para o ministério? Quem foi que te alistou? Ou você mesmo se alistou fazendo do altar um cabide de emprego por causa do bucho ganancioso? Quem foi que te alistou? Quem foi que te vocacionou? Quem foi que te disse que você seria um pregador? Provai e vede, examinai, deixe o Espírito trabalhar e não passe na frente do Espírito nunca. Aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de alistar, a fim de agradar aquele que o alistou. E se alguém milita, também milita, é coroado, se não militar legitimamente. Palavra legítima, vida legítima, legitimidade. Então a Bíblia está falando que nós fomos alistados para a guerra. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne combate. É uma guerra dentro de nós. É uma guerra de pessoas que estão em volta de nós e precisa de nós. E se você não estiver militando legitimamente, você morre. Aquelas pessoas morrem. E a casa desaba. Tem que militar legitimamente. Seja um obreiro ou seja um membro, não importa. Paulo estava dando uma aula para o bem de Timóteo e para o nosso bem,
Porque a palavra de geração a geração, ela é espírito e ela é vida. Espírito de Deus em nós, com nosso espírito, e vida de Deus em nós e nós em Deus. Viremos para ele e faremos nele morada. Agora vejam, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, não tem recompensa. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, o verdadeiro lavrador. Tem gente roubando ovelhas em vez de evangelizar. Tem gente pescando em aquários em vez de pescar no mar aberto da vida. Tem gente roubando ovelhas e dando cargos para segurar. Está tudo errado no mundo espiritual. Vigie, cuide da sua alma, para que você seja salvo no dia do Senhor. Hoje há uma batalha de irmão contra irmão, pastor versus pastor. Um quer pegar as ovelhas do outro, vai evangelizar. Busque a Deus revelações. Pare de copiar o que Deus deu a um ministério. A cada ministério Deus tem uma revelação. Para aquele ministério, é o que eu creio. Aí um copia a liturgia do outro, maldito seja, e não vai para lugar nenhum, porque está embaraçado, está no lugar que Deus não pôs, ele se pôs, por causa de um lobo guloso que há dentro de si. Aqui é palavra original, está entendendo? Carmen Maria Romana Rita, 6:36. O trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos do seu trabalho. Não é do trabalho do outro ministério. Não, 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 não. Seu dízimo, sua oferta, seu voto é entregue na mão do seu sacerdote. Não é de outro sacerdote. Ele pede às vezes seu dízimo, sua oferta, porque ele não plantou, ele não viu nada, aí quer comer e fazer do altar um cabide, não tem chamado, não tem vocação, se vocacionou por outros caminhos. E se alguém milita, também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A pessoa tem que fazer um exame. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você milita legitimamente, ou é um falso militante. Paulo estava aperfeiçoando a bênção na vida do seu filho na fé, Timóteo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Conhecimento, entendimento. Lembra-te, olha o versículo de número 7, de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Aí ele fala no versículo de número 9, pelo que sofro. Olha o que Paulo falou. Trabalhos e até prisões. Mas ele revela aqui uma coisa tão gostosa, rapaz, de se ouvir. Como um malfeitor. Mas ele não era malfeitor. E ele diz, mas a palavra de Deus não está presa.
A palavra de Deus é de geração a geração. Ela não está presa em estatutos, ela não está presa entre quatro paredes. Não, não, não. A palavra de Deus, ela é uma águia que voa sobre todos os continentes. Ela é uma pomba que voa sobre todas as arcas e montanhas. Ela é uma corça que pula de monte a monte. A palavra de Deus é mais forte do que tudo que existe, porque é o poder em forma de verbo. Palavra fiel é esta, olha o versículo de número 11. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aleluia. Por isso que não tem reclamação. Tem que ter adoração. Porque não pode ter reclamação. Reclamar do altar, reclamar do ministério, reclamar das coisas santas. Tem que ter adoração e não reclamação. A turma hoje está reclamando. Vigia, viu, vaso? Porque está no lugar errado. Vigia, viu, vaza? Observa, porque está no lugar errado. Tem que ter adoração e não reclamação. E deixar as coisas acontecer. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Olha que maravilha. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Medite. Medite. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3. Faça isso. Examine as escrituras. Se liberte, viu? Adore a Deus. Para de reclamar da obra do ministério, do altar. Pare de reclamar. Adore. Às vezes você reclama porque está no lugar que Deus não te colocou. Ou foi sua vaidade, sua ganância, sua mente que te colocou, mas não foi o Espírito de Deus. Você não teve um Samuel para te ungir. Quem te ungiu foi um bando de picaretas do nível seu. Tem que ter um Samuel para ungir, um sacerdote. Tem que ter um Arão para te ungir. Tem que ter um Moisés para te ungir. Tem que ter um Paulo para te ungir. Campo espiritual, ele é mais sério do que o campo físico. É pela Bíblia que nós vamos examinando e aprendendo como é séria a obra de Deus. Estão bagunçando com a graça. Estão bagunçando com a graça. Estão brincando com a graça. Estão rasgando a sexta dispensação. Estão adulterando a graça. Estão escarrando na graça. Estão urinando e defecando na graça. A fatura vai chegar, infelizmente, para aquela pessoa e para a sua geração até a 4ª geração. Misericórdia. Aceite Jesus novamente. Levante o cálice e o pão dignamente. Entra pela porta. Converta dos maus caminhos. Tá bem? Não faça do altar um cabide de emprego. Trabalhe, estude, esforce. Sirva a Deus. Hoje virou brincadeira. Uma brincadeira que o diabo gosta e que Deus entristece. Às vezes as pessoas saem de um ministério, fundam um ministério, o ministério da família. Por causa do dízimo da família.
Misericórdia, misericórdia. Não foi alistado para uma obra. Ele se alistou, ou ela se alistou. Muitos se intitulam, outros pagam para um bocado de picareta e malandros lhe ungir e lhe intitular. Sai dela, povo meu. Estão bagunçando com a graça. Vigie, porque a graça é tanta liberdade, que a liberdade passou a ser outra coisa que não é liberdade, é vulgaridade. É tantas portinhas abertas que não tem nada de Deus. E outros dizendo, o Senhor me chamou. Às vezes quem te chamou foi a voz da sua avareza e ganância. Leia a Bíblia. Eu sou um evangelista. Ouça a palavra, examine a Bíblia. Leiam. Pare de estar pegando versículos e versículos de alta ajuda. Leia o texto, como a palavra, Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas. Leiam a Bíblia, para que ninguém te engane. Provérbios, tem conselhos tremendos ali em Provérbios. Leia Provérbios. Aí a turma hoje só quer celular. Este celular vai te levar ao inferno ou à depressão, porque você não tem base bíblica. Só fica pegando mensagens pregadas, só fica procurando coaches, autoajuda. Sai dela, povo meu. Missionário, o senhor está dando doutrina? A palavra é doutrina. Paulo deu uma doutrina linda, gostosa para Timóteo. Que as doutrinas de Paulo pelo Espírito sirva para a pastora Tereza Oliveira. Sirva para Rita Santos Evanir, porque são palavras que são Espírito e vida. Coloque aí para mim o avivamento. Avivamento é isso, meu irmão. Entrar pela porta estreita. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o Desperta Brasil. Obrigado, Jesus, por este dia 26, sexta-feira, onde teremos na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, e na sede no bairro da Liberdade, a quebra de maldições pelos ausentes, por pessoas que estão no manicômio, no presídio, no hospital, em outra cidade, em outro país, pessoas que estão a caminho da separação, do divórcio, da loucura, do alcoolismo, do tabagismo, da depressão, pessoas confusas e perturbadas na vida espiritual. Hoje é um dia de quebrar maldições na vida dos ausentes, porque assim determinou o Senhor exclusivamente para mim. Eu abençoo sábado, o grande congresso das mulheres, e domingo. Eu abençoo dia 13 de novembro, aleluia!
quinta edição da Tenda de Moisés, com o avivamento e o livramento pelo sangue do Cordeiro. Abençoa o dia 13 de novembro, que irá até 15 de janeiro, a poderosa campanha das campanhas. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui, que estarão indo à igreja hoje ou amanhã, ou domingo, ou quarta-feira, também dia 1º de outubro, para levar uma oferta de amor. Eu abençoo, em nome de Jesus, o sábado da semana que vem e o 1º domingo do mês de outubro. Ó Deus, eu consagro as águas que estão sobre o rádio objetos. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes que patrocinam a palavra original. E entende o que é original e o que é falsificado. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus, consagro águas e objetos, pessoas que estão já pedindo por alguém que está ausente da casa, da família. Tenha misericórdia. Abençoa aqueles que estarão hoje levando fotografias, peça de roupa ou nome em uma folha de papel. Quebra de maldições pelos ausentes. Eu oro e abençoo dizimistas e ofertantes. Eu oro e abençoo aqueles que estão agora compartilhando ou entrando em minha página no YouTube Bispo Daniel de Oliveira para uma mensagem de edificação neste final de semana. Ó Deus, eu oro pelo Brasil, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Norte, do Sul, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, Distrito Federal. Eu oro em nome de Jesus, pelo povo do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, pelo povo do Pernambuco, pelo povo da Bahia. Oro pelo povo de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Que todos recebam uma bênção e caminhe, e que ninguém venha o desviar do caminhar para a Catedral do Avivamento, no Largo das Sete Portas, 446, na Lima e Silva, 116. As ovelhas feridas da casa de Israel encontrarão o bálsamo na fonte fiel e verdadeira. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes, porque são eles que mantêm esta rede de pregação original para todo o Brasil. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do evangelista Daniel de Oliveira. Deus abençoe Dislene, Evanir, Edneide, Tereza. Deus os abençoe. Medite, 2 Timóteo, capítulo 2 e capítulo 3. Vai lá no capítulo 4 também, aonde Paulo fala: combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Olha quem chegou
Chegou atrasado, mas chegou. Pastor Divaci Ferreira. Leandra Lisboa. Carmen Dalva Simone. Deus te abençoe, Simone. Meu abraço. Shalom, Brasil.